É isso aí, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso comentário espontâneo de Pedro. Vamos agora direto para a terceira, quarta e quinta, capítulo de Pedro, de 1 Pedro. Sem demora, aí está, capítulo 3. É quando o apóstolo Pedro fala a respeito dos aspectos práticos do dia a dia do cristão, e muito similar àquilo que inclusive Paulo colocou ali nas epístolas em prisão, como também orientou ali a Timóteo. Pedro segue o mesmo procedimento, mostrando como deve ser a conduta cristã, agora após aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Falando primeiramente das mulheres, as mulheres sendo submissas aos maridos, obedecendo, e ganhando através do testemunho. Ele entendia que um comportamento legítimo das mulheres, um comportamento sério, um comportamento honesto, haveria de constranger o marido, levar o marido ao conhecimento da palavra, O honesto comportamento cheio de temor. Colocando, afirmando que o sentimento da mulher não deveria ser nas aparências, nos adornos, não se dedicar tanto às questões da vaidade, no sentido da aparência, mas dedicar-se mesmo àquilo que é conteúdo na presença de Deus. Isso, uma mulher com conteúdo, não só com estética. É isso que ele está dizendo, muito bem. E que desta forma também os maridos, no versículo 7, deveriam viver a vida comum do lar, considerando a mulher como a parte mais frágil, e que, portanto, através dessa postura, as orações seriam atendidas. O apóstolo Pedro fala para as pessoas praticarem a misericórdia, o amor fraternal, e também evitar da maledicência, ter um linguajar honesto, semelhante àquilo que Tiago falou, semelhante àquilo que Paulo também falou. Observe que a conduta cristã é a mesma, o ensinamento acerca da conduta cristã é o mesmo, independente de qual seja o apóstolo. Ter uma conversação sadia, porque Deus está vendo todas as coisas, não é? E nesse sentido, tendo este comportamento, andando em mansidão e temor, santificando a Cristo com todo o nosso procedimento, e através disso, através do nosso bom testemunho, haveria a oportunidade de nós falarmos do amor de Deus. Quando as pessoas, vendo o nosso comportamento, forem indagar a respeito do porquê temos esse procedimento, então, através do testemunho, ter autoridade para evangelizar. Olha que coisa maravilhosa, não é? E aí ele fala a respeito de Jesus, como Jesus também evangelizou, ele foi até lá as regiões mais profundas do Hades, do Seol, para testemunhar e pregar os espíritos em prisão. E depois foi assunto ao céu, está sentado à destra de Deus, como diz ali no versículo 22. Sem demora, capítulo 4, ter esse mesmo pensamento que teve Jesus, de não supervalorizar as questões da carne, pelo contrário, esse tempo que nos resta na carne, não viver mais para dar as paixões, os prazeres da carne, para cumprir, satisfazer isso. Pelo contrário, que possamos viver uma vida no Espírito e através do Espírito podermos glorificar a Deus, porque Deus vai julgar todas as obras da carne. É o que ele cita ali no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele coloca ali as obras da carne, muito parecido com as obras da carne que também Paulo coloca lá em Éfeso, não é? Na Epístola aos Efésios. E aí ele entra num contexto mais escatológico. Ali no versículo 7 diz: "Ora que o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede cautelosos, criteriosos, sede sóbrios, a bem das vossas orações, tenham um amor intenso uns para com os outros, Hospitaleiros, sem murmuração, que possamos servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu." E aí ele cita ali alguns dons que são correlacionados aos dons do Pai, aos dons de realização, que você vê lá no nosso comentáriozinho de 1 Coríntios capítulo 12, quando nós falamos sobre realizações, ministérios e dons carismáticos. E, continuando, fala assim: olha, não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós. Ele está falando também das perseguições, porque
A igreja naquele momento passava por perseguições. Pelo contrário, né? Entenda que estas perseguições vêm para depurar, vêm para purificar o cristão. E se em nome de Cristo nós somos injuriados, então bem-aventurados sois, porque repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Se tiver que ser perseguido, seja perseguido fazendo o bem e não praticando o mal, não sofrendo como cristão, né? E não sofrendo como alguém que praticou coisas erradas. Porque isto vem também para purificar a igreja, e o juízo começa pela casa de Deus. Se o juízo começa pela casa de Deus, então o que vai sobrar do ímpio? Não é? É nesse sentido que ele coloca. E para finalizar, aqui nós vemos no capítulo 5 uma recomendação que o apóstolo Pedro dá para os demais irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Observe ali no termo grego, a palavra, vou escrever aqui, vou assinalar, destacar presbíteros, que quer dizer anciãos. Rogo aos anciãos, aos presbíteros, aos velhos que há entre vós, e eu presbítero com ele. E aqui tem uma dupla referência, de uma significação profunda. Primeiro, de um significado profundo. Primeiro, que Pedro não se achava com aquela pretensão petrina que hoje muitos querem colocar, atribuir sobre ele. Pelo contrário, ainda que ele pudesse se achar como uma pretensão petrina, como sendo o Papa, ele não era assim. Ele se colocava em modéstia, em humildade, se sujeitando com os demais irmãos. Ele é presbítero juntamente com os outros. Portanto, também testemunha dos sofrimentos de Cristo, co-participante da glória. Ele fala para esses irmãos experimentados, maduros, humildes, que eles possam pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas de forma espontânea, nem por sórdida ganância, porque lá na segunda epístola ele vai falar dessa turminha aí, que vê da parte da fé um motivo para ganhar dinheiro, e ele abomina esse tipo de pessoas. Ele não quer que nós, os pastores e ministros, sejam dominadores do rebanho, pelo contrário, que o nosso pastoreio seja através do exemplo, através do testemunho. Porque quando o Supremo Pastor se manifestar, estes que deram bom testemunho, que serviram de exemplo, que pastoreavam de forma honesta, de forma exemplar, receberão uma coroa de glória que não murcha, uma coroa de glória que não desvanece. É isso que ele está falando, e é maravilhoso esse contexto. E aí depois ele fala para os jovens serem submissos aos mais velhos, cingindo de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Por que ele está falando isso para os jovens? Porque há uma prepotência juvenil, né? Toda a juventude, ele encara o mundo com um olhar de prepotência, achando que ele é a última Coca-Cola do deserto. E ele está dizendo, cara, não vai por aí não, né? Se cinja de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, se humilha debaixo da potente mão de Deus, não fica ansioso com as coisas que estão por vir, ansioso com relação ao seu próprio ministério, cuida de ti mesmo, seja vigilante, porque nesta ânsia por poder, neste complexo de poder, no querer a fazer as coisas, no querer se destacar sobre as coisas, nessa prepotência que o diabo entra. E aí ele enrola muitas pessoas e muitas pessoas naufragam na fé. O chamado neófito, que nós encontramos lá em Timóteo, quando Paulo adverte a respeito do neófito. Mas nós devemos resistir firme na fé e entender que Deus vai nos dar graça e que Ele nos chamou para a sua eterna glória, vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar, nos fundamentar e assim sucessivamente. É nesse contexto que ele fala a respeito de Silvano, que está aqui o Silas escrevendo a carta de maneira muito abreviada, que também está recomendando que o pessoal fique firme, não é? E ele também está aqui recomendando acerca de Babilônia. O Babilônia que aqui se encontra não é a Babilônia lá da Mesopotâmia, que já não existia mais. Ele faz uma alusão à Babilônia espiritual, a linguagem figurada que representa aqui Roma, capital do império. E então os irmãos que estão aqui na capital do império, figuradamente por Babilônia, saúdam juntamente com seu filho na fé, João Marcos, não é? Aquele garotão que depois traduziu, comentou, né? Escreveu o Evangelho. Muito bem, queridos. E aí então ele saúda a todos com um ósculo santo. A manifestação, a expressão do cristianismo é através do amor.
Então é isto que nós temos para compartilhar com os amados, que tenha servido de bastante edificação para a sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus.